Olá, chicos, buenos dias, como estão? Vamos para mais uma aula hoje, tá certo? Como eu tinha dito a vocês, a gente ia ter uma aula de gramática, tá certo? Hoje a gente vai estudar os gêneros dos substantivos, tá certo? A gente vai ver algumas expressões, como a gente pode classificar e tudo mais, tá certo? Então, já vou deixando logo explicar aqui para vocês que na secretaria da escola, quem ainda não foi e que está assistindo a aula, tem um material, tá certo? Tem um material lá disponível para vocês, que nesse material vocês vão ter todo esse conteúdo aqui, tá certo? Aqui eu só estou dando uma explicadinha para vocês, mas quem ainda não tem, pode ir lá buscar, assiste essa aula e depois vai buscar o material para ficar guardado para vocês, tá? Então vamos para a nossa aula. Primeiro, el género es una propiedad gramatical inerente a los sustantivos. O que quer dizer isso? Tá certo? Aqui está querendo dizer que o gênero, certo? A classificação pelo gênero é algo específico para os substantivos, tá certo? A gente não vai encontrar classificação de gênero para um verbo, tá? Para um verbo, para um advérbio ou para um adjetivo. A gente só vai encontrá-los para os substantivos. É literalmente isso aqui que está querendo dizer. Depois, né? Según su género, en español, los sustantivos son masculinos ou femininos. Do mesmo jeito que em português, tá certo? Nessa classificação de gênero de um substantivo, a gente pode classificar ele em masculino ou em feminino, tá certo? A gente vai entender como a gente faz essa classificação, tá certo? A gente vai entender um pouco sobre isso. Um exemplo que eu trouxe aí para vocês, tá? Aqui está um quarto, o quarto de uma pessoa. A gente não sabe ainda de quem é essa pessoa, mas aqui existem vários elementos, vários substantivos que a gente pode classificar. Só abrindo um parêntese aqui para ficar mais claro para a gente. A gente sabe que substantivo é aquela forma gramatical que dá nome aos seres, certo? Aos seres ou às coisas, seja um animal, seja uma pessoa, seja um objeto, tá certo? Então, aí tem la mujer, el camarero, né? El cajón, la toalla, la cama, el almohada, el bolso, la maleta. Tá vendo? Então, tudo aí são substantivos e todos têm o seu gênero. Todos têm a sua classificação. A gente entende muito essa questão de gênero, às vezes só homem ou mulher, menino, menina, né? Rapaz, assim, moça. Entendeu? Então, a gente vai entender um pouquinho como a gente faz essa classificação dentro do espanhol. Como é que a gente pode entender que aquele substantivo é masculino e aquele é feminino? Só um ponto importante, tá certo? Só um parênteses enquanto a gente está nesse exemplo, para ficar mais claro. A classificação, certo? Dos substantivos, primeiro, eles acontecem a partir da preposição. Tá certo? De uma preposição que antecede a palavra. E essas preposições para o masculino, el, e para o feminino, la. Ou então, los e las. Tá certo? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Tá certo? E os substantivos masculinos, como é que a gente pode identificá-los? Tá certo? Como é que a gente pode identificar esses substantivos masculinos? Primeiro, existem terminações que são próprias dos substantivos masculinos, que a gente vai entender que eles são masculinos a partir dessas terminações. Por exemplo, o. Toda palavra que termina com o, ela necessariamente vai ser masculina, tá? Por exemplo, trabalho, el libro, que termina com arre, certo? El viaje, também são femininos, são masculinos, desculpa. E assim por diante, todas essas outras que estão aí, elas também são masculinas, tá certo? A gente tem que tentar entender um pouquinho essas terminações, como é que a gente pode classificá-las. E os femininos, já os femininos, os substantivos femininos, eles têm os básicos também. Por exemplo, os substantivos que são terminados em a, tá? Todos os substantivos que são terminados em eles são femininos. Por exemplo, dia,
tá? Dia e assim por diante, tá? Essas outras, todas essas questõezinhas aí, todas essas expressões, essas terminações que tem aí nesse parágrafo, nesse quadro para vocês, eles são daqueles que terminam com que são femininos, que são substantivos femininos, tá certo? Que a gente pode classificá-los como os femininos, que eles vão usar a preposiçãozinha logo lá no início, tá? Então, a gente vai ficar nessas. Agora, nas terminações, masculino e feminino. Vocês vão focar nessas terminações, vão prestar atenção, vão fazer essa classificação, tá? E dentro dessa classificação já vem a nossa atividade. Tá certo? Que vocês vão treinar, fazer de uma forma prática essa classificação. Primeiro, vocês vão encontrar essa imagenzinha aqui lá nas atividades complementares. Tá certo? Vocês vão encontrar lá nas atividades complementares e vocês vão clicar nessa setinha que tem aqui embaixo. Tá certo? Ao clicar nessa setinha, vocês são direcionados para a atividade do Google Formulários. Tá certo? Vocês vão responder no Google Formulários e vão enviar para mim, que eu farei a correção para vocês. E essa atividade, só lembrando, ela vale 1 ponto. Tá bom? Que ela ajuda na nota de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, que eu vou estar à disposição e eu vou ajudando a tirar qualquer dúvida de vocês. Semana que vem a gente dá continuidade a essa aula com alguns complementos. Agora a gente só viu essa diferença, mas semana que vem a gente vê os complementos. Tá bom? Então, hasta luego e hasta la próxima classe.